O maior veneno para o cérebro de uma noiva não é o orçamento, e sim um hábito destrutivo que milhões de mulheres praticam todos os dias. Um hábito que está roubando a identidade dos casamentos, aumentando a ansiedade e transformando sonhos em frustrações. Mas existe uma coisa que quase ninguém percebe. Esse hábito gera 3 consequências que podem destruir completamente a experiência de organizar um casamento. Depois de acompanhar milhares de casamentos, eu descobri uma coisa. O maior veneno para o cérebro de uma noiva começa nas redes sociais, através da comparação. Porque a partir do momento que uma noiva começa a organizar o casamento, olhando para o que os outros estão fazendo, ela começa a se perder. E isso acontece de forma silenciosa. Primeiro, ela vê uma decoração no Instagram, depois vê uma cerimônia no Pinterest, depois vê uma entrada diferente no TikTok, depois vê uma tendência nova que todo mundo está fazendo. E sem perceber, ela para de perguntar uma coisa muito importante. O que eu quero? Porque a partir daí, o casamento deixa de ser dela e passa a ser dos outros. E essa é a primeira consequência, a perda de identidade. A flor é escolhida porque está na moda, a música é escolhida porque viralizou, a decoração é escolhida porque gera curtida, a foto é escolhida porque fica bonita no Instagram. E aos poucos, o DNA do casamento desaparece. Mas existe uma segunda consequência, talvez ainda mais perigosa, porque o casamento deveria ser uma celebração da história de um casal, mas muitas vezes acaba virando uma cópia da vida de outras pessoas. Mas existe uma terceira consequência e, na minha opinião, ela é a mais cruel de todas, a frustração. Porque existe uma consequência que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais impossível fica agradar alguém, porque sempre vai existir uma opinião diferente, sempre vai existir uma crítica, sempre vai existir alguém dizendo que faria diferente. E é exatamente aí que muitas noivas começam a sofrer, porque passam meses tomando decisões para impressionar pessoas. Enquanto isso, aquilo que realmente importa fica em segundo plano. A identidade do casal, a história do casal, os gostos do casal, o sonho do casal. E eu acredito que existe uma pergunta que toda noiva deveria fazer antes de qualquer decisão. Eu estou escolhendo isso porque eu amo ou porque eu vi alguém fazendo? E talvez por isso tantas noivas terminem a organização do casamento cansada. Não porque o casamento era difícil, mas porque passaram meses tentando atender expectativas que nunca foram delas. No final das contas, os casamentos mais emocionantes que eu já vi não foram os mais caros, nem muito menos os mais instagramáveis. Foram aqueles que tinham personalidade, verdade, identidade, porque quando um casamento tem a cara dos noivos, ele nunca sai de moda. Compartilhe esse vídeo com uma noiva que está organizando o casamento e precisa ouvir isso. E me siga porque eu quero transformar a forma como as pessoas enxergam o universo dos casamentos.